Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e no dia de hoje, fazedor de review, de teste, de resenha, chame como quiser, enfim, vou dar umas opiniões sobre esta lente aqui, a Canon RF 24 a 240 mm, cujas aberturas máximas vão de f4 a 6.3 e S-USM. Neste vídeo você vai encontrar o seguinte, que está aqui no meu roteiro: a quem esta lente se destina, o X da questão, lentes com zoom 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, que é o caso, até onde a gente pode ir nesse X com qualidade. Qualidade de construção dessa lente, ergonomia, qualidade de imagem, uma análise sobre vários pontos interessantes que tem sobre ela, questões da qualidade de focalização, minhas conclusões. Tem aqueles capítulos aqui embaixo, tá na descrição deste vídeo também os tempos para quem está com pressa e quer pular algum pedaço por qualquer razão. Vamos lá, antes de qualquer coisa eu quero agradecer ao meu amigo César, apoiador aqui do canal, aluno, parceiraço aí que emprestou a RF 24240 para este vídeo. Portanto, sem a ajuda do César, esta lente não teria chegado aqui. Ele comprou a lente para ele, não estava totalmente satisfeito com a nitidez da lente, me mandou uma mensagem perguntando, e aí a gente combinou para que eu testasse essa lente para ver se eu concordava com a ideia de faltar alguma nitidez na lente ou não, ou de repente descobrir o ponto ideal de nitidez dela, e assim nasceu este vídeo que você está vendo. Vamos lá, parte 1, a quem se destina uma lente como essa, a RF 24-240 f4 6.3 e S-USM. Primeiro de tudo, para quem tem mirrorless Canon da linha R, essa lente não é para câmeras DSLR, então não vai funcionar na 5D, na 6D e assim por diante. Então, se você tem uma mirrorless da série R da Canon, mirrorless full frame da série R, não para as mirrorless da série M, essa lente aqui pode ser para você. Dentro das pessoas que têm câmeras mirrorless da série R, eu destaco essa lente para, número 1, estudantes. Se você está começando na fotografia e quer uma lente que resolva mais ou menos de tudo, porque tem desde uma grande angular, de grande ângulo de visão, 24 mm, até uma teleobjetiva, ângulo estreito de visão, como uma 240 mm, você tem tudo aqui numa lente só. Aí com o tempo, com os seus estudos, com o desenvolvimento da sua carreira, se você se profissionalizar, disso tudo que tem aqui de 24 a 240, você vai poder decidir se você quer uma zoom 24-105, 24-70, uma 70-200 ou lentes fixas 24, 35, 50, 200 mm. Essa lente vai te permitir estudar todos os enquadramentos possíveis de 24 mm até 240. A segunda indicação que eu daria, turistas, viajantes em geral, pessoas que vão passear com as suas câmeras, que querem algo já com melhor potencial de qualidade de imagem do que os seus celulares conseguem, mas não querem carregar durante uma viagem 2, 3, 4 lentes. Querem uma lente que resolva tudo. Chegou lá e tem uma paisagem na sua frente, um ângulo de visão amplo, 24 mm. Nossa, tem um passarinho voando ali, tem uma coisa distante, tem um pedaço de montanha, uma torre de igreja, não sei qual coisa você está fotografando na sua viagem. E você quer um destaque, 240 mm e tudo que existe entre 24 e 240. Então, para viagens, para quem vai fazer caminhadas na natureza, trilhas e não quer carregar uma mala cheia de lentes, isto aqui também resolve muito bem. Esqueci de alguém? Ah, lógico, backup para profissionais. Você que da mesma forma que eu atua profissionalmente na fotografia, já tem, como a gente está usando agora aqui, uma 24-105 f4 da série L, que é a minha lente principal para a maioria dos trabalhos. Você já tem uma 70-200 f2.8 ou f4, você já tem
os principais comprimentos cobertos por lentes de alta qualidade ou até lentes fixas como 50, 35 e assim por diante. Mas você quer ter um backup. Há gente que defende que uma câmera de backup, uma lente de backup tem que ser exatamente igual à sua principal. Mas convenhamos, dinheiro não dá em árvore. E assim, se você tiver um equipamento de backup que resolva vários problemas, sem ocupar todo o espaço da sua mala como uma duplicidade total de equipamentos, e você está naquele evento com a sua câmera principal, com a sua lente principal, tomou aquele tombo, caiu na água, quebrou alguma coisa, alguém alcoolizado durante um evento trombou em você, acabou quebrando a sua lente, você vai lá na mala, pega a sua lente de backup e ela resolve vários problemas para você. Então, como um backup para profissionais, também pode servir de maneira interessante essa lente. Já fica aqui um spoiler de algo que está adiante. É lógico que ela não tem a qualidade de imagem, de repente, da RF24105 f4L. Primeiro, não é uma lente da série L. Não é uma zoom de abertura constante. Nem é uma lente fixa. Mas para backup, para reserva. E aí você tem aquela lente para suas férias também, para você carregar para lá e para cá uma lente só, ao invés de ficar carregando um monte de coisas. Então, para esses públicos, eu acho que essa lente pode ser indicada. Vamos à segunda parte deste vídeo X da questão. Há na indústria fotográfica um indicativo, às vezes, de usar assim, tantos X, 2X, 3X, 4X, 5X, para indicar o quanto de zoom, quanto de aproximação de zoom há numa lente. Por exemplo, se a gente multiplica 24 milímetros, a parte grande angular desta lente, por 3, a gente vai chegar em 72. Então uma lente zoom 24-70 é uma lente 3x, porque 24 vezes 3 atingiu 70 milímetros, 72 no caso. 24 vezes 5 dá 120 milímetros. Então 24, uma lente 5x, poderia ir de 24 a 120 milímetros. A 24-105 que a gente está usando está ali entre o 4 e o 5x. E esta lente, portanto, se vai de 24 a 240, é uma lente 10x. Até quantos X você consegue altíssima qualidade? De forma geral, 3x. Então uma 24-70 pode ser uma lente excelente, brilhante no sentido da ótica, maravilhosa e sem falhas perceptíveis. Uma lente 4x poderá ser excelente, quase tão boa quanto uma 24-70. Então uma 24-105 pode chegar perto disso. 5x, 5 vezes, é provavelmente o limite do que uma zoom vai conseguir reter ainda de alta qualidade. A partir de 5 vezes de zoom, você perceberá defeitos ópticos em absolutamente qualquer lente. Então, essa lente é 28-200, essa é 24-200, 24-240, 18-135, 50-500, seja lá qual for os comprimentos, quais forem os comprimentos envolvidos. Passou de 5 vezes a multiplicação da ponta grande angular dessa lente em direção à ponta tele dessa lente, passou de 5 vezes, a qualidade óptica irá necessariamente cair. Nenhum fabricante até hoje conseguiu resolver a equação de uma lente resolver tantas situações diferentes sem que houvesse uma perda de qualidade óptica. Assim, quando você está falando de lentes de mais de 5 vezes de amplitude de zoom, necessariamente você está buscando versatilidade mais do que ápice de nitidez, ápice de qualidade óptica, ausência de aberrações cromáticas e assim por diante. Se a sua intenção é ápice de qualidade óptica, 3, 4 vezes, no máximo 5 vezes de zoom. Então você tem altíssima qualidade óptica na 24-105 f4L? Sim, você teria altíssima qualidade de ótica, mesmo que essa lente aqui fosse da série L, fosse uma 24-240L, com tudo que tem de melhor. Aliás, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o que se destaca na série L, dá uma assistida. Essa lente fosse da série L, ela seria oticamente brilhante? Não, porque não é possível. Eu já testei um monte de lentes do tipo aí super zoom, tudo em um como essas, e afirmo com muitas, inclusive tem uma 28-300 que é da série L da Canon, e que não é nem um pouco brilhante em termos ópticos.
fica então, se você busca essa lente, você busca pela versatilidade, você não busca por ápice de qualidade. É para ter algo que resolve vários problemas num pacote só. Qualidade de construção desta lente. Olha, para efeito só demonstrativo dos X todos, essa lente vai disso aqui que você está vendo, 24mm, até isto aqui que você está vendo, 240mm. Volta no 24 e veja esse galinho está ali no meio do lago, 240mm, e você tem o galinho sozinho na imagem. Passando, por exemplo, por 70mm nessa imagem que você está vendo. Isso é um demonstrativo da variedade de alcance que você consegue com essa lente. Mas vamos falar da qualidade de construção dela. Como outras lentes não da série L, ela não tem vedação contra poeira e umidade do lado de cá, o que geralmente não atrapalha para quem é um usuário amador, entusiasta ou mesmo profissional que não esteja se expondo a ambientes muito selvagens. Então você não está tomando chuva com seu equipamento ou algo assim. Então a ausência de vedação aqui não costuma atrapalhar. De forma geral, o corpo dela é construído de plástico, resistente, bem feito. O zoom dela é protuberante para fora, porque você não consegue fazer 24 a 240mm sem algum deslocamento de elementos ópticos. Então, ao invés de fazer uma lente enorme e que se deslocasse internamente no zoom, eles fazem uma lente menor e aí para você ir até o 240mm, ela vai se tornar protuberante. Ela não tem jogo aqui, tá? Isso aqui não balança. Então é bem firme, a construção dela aqui, esse 24 a 240, não torna isso aqui bambo. Eu já peguei lente desse tipo, assim, tudo em um, super zoom, em que isso aqui ficava meio bambo quando você esticava o zoom. Neste caso aqui, não, é bem firme a construção dela. Chama a atenção, em falando da qualidade de construção e da ergonomia, que ela não tem o terceiro anel. As lentes RF, a maioria estão vindo com o quê? Um anel de foco, um anel de zoom, e um terceiro, que de repente você põe lá regulagem de ISO ou uma compensação de exposição para modos automáticos ou vários outros comandos ali, que é o anel de comando. Essa lente não tem isso. Este anel aqui, ele é programável, ou ele é anel de foco ou ele é anel de comando. E aí entra uma primeira questão ergonômica que é assim, se você colocar ele como anel de foco, ele tem um botão aqui para ser anel de foco ou anel de controle. Se você coloca ele como anel de foco, ainda assim, você gira ele e não acontece nada em termos de focalização manual. A sua câmera não passa a focalizar manualmente só porque você colocou aqui como anel de foco. O que acontece é que você tem que entrar no menu e dizer que a focalização é manual. Assim, essa é uma lente bem pouco feita para focalização manual, porque cada vez que você pensar em focar manualmente, você vai ter que fazer um caminho pelo menu para desligar o autofoco, já que ela não tem um botão para isso. Nesse sentido, é uma lente para usar com o automatismo de focalização, necessariamente. Senão você vai passar por um... Dá para fazer foco manual? Claro que dá. Mas dá esse trabalho de entrar no menu e fazer isso. Além disso, em termos ergonômicos, ela tem só o botão de liga e desliga aqui do estabilizador de imagem. E é tudo o que temos. E temos um botãozinho aqui de lock, que quando você liga, o zoom não sai mais, ela trava a lente. Para de repente, quando você vai caminhar muito com a lente virada para baixo, para o elemento óptico não se deslocar aqui. De forma geral, ele não desloca de qualquer forma, tá? Porque a lente ela é bem apertada, bem justa. Lógico, depois que você já está com 2, 3 anos a lente usando ela, talvez algo comece a ficar mais folgado. Por enquanto, com essa lente nova, isto não acontece e esse lock pareceria até desnecessário. Mas com ela mais usada, é capaz que você precise dele. Vamos falar de qualidade de imagem. Aberrações cromáticas, algo que a gente pode falar em qualidade de imagem, são perceptíveis nessa lente. Em todos os comprimentos dela, de 24 até 240mm, você tem uma aberração que, se você no menu lá, que tem o controle de aberrações cromáticas na câmera, se você está clicando JPEG ou vídeo, tem o menuzinho da câmera para ligar as correções de distorção, correção de aberração cromática e assim por diante. E se você está clicando RAW, você tem na correção do software a opção lá de ligar a correção do perfil dessa lente.
eu converto as minhas fotos no Photoshop ou no Lightroom e os softwares da Adobe todos têm o perfil de correção dessa lente. Se você está com todos esses perfis de correção desligados, você vai observar uma aberração cromática consistente. Não super exagerada, mas ela existe e ela é perceptível e era esperado numa zoom tudo em um como essa. Então dá uma olhada aí, uma foto de uma garça. Essa foto está em f8, em 240mm de comprimento. Do lado esquerdo vocês estão vendo a foto sem correção de distorções e de aberrações cromáticas e no lado direito com as correções. Vamos aproximar as duas imagens em 100% para vocês poderem observar essas bordas de cor que acontecem, que não são totalmente grosseiras, eu classificaria elas como discretas perto de outras lentes que eu já vi que não sejam lentes de alto desempenho, mas é existente e perceptível a aberração cromática, especialmente em verdes. Tá? Então você vai ter que usar a correção de software ou a correção no menu da câmera. Lembrando que a correção no menu da câmera não atua sobre o arquivo RAW. Então quando você vai converter o seu arquivo RAW, você precisa lá no seu software utilizar a correção. Vai melhorar bem a qualidade da tua imagem. Para além das aberrações cromáticas, vamos falar um pouquinho de distorção. Em 240mm, na parte tele dela, tudo que é tele aqui de 50 para mais longo, você não vai, existe distorção, uma distorção que parece que suga a informação para o centro da lente, que é comum em teleobjetivas. Por outro lado, você vai ter na parte grande angular dela, 24, 28mm, a chamada distorção de barril, que é aquela distorção que arredonda a imagem. E essa distorção de barril é a mais pronunciada dessa lente, por isso eu vou focar aqui a atenção. Em 24mm, ela tem uma distorção de barril bastante consistente, a um ponto em que parece que a lente nem é uma 24mm, mas algo como 20, 18mm, ela parece mais grande angular do que 24, e aí quando você clica nas correções de distorção, ela meio que corta um pouco da imagem e ajusta tudo e corrige. Então, é uma lente muito dependente da correção de software ou de menu de câmera para que você tenha alta qualidade no sentido de controle de distorções em 24mm. Quando a gente está gravando vídeo com ela ou quando a gente está fotografando, mesmo com a correção de distorção desligada no menu, no visor você está vendo a imagem corrigida. E aí de repente você abre o RAW, você pode até estranhar. Dá uma olhada, por exemplo, nessas fotos de árvores, aquela foto clichê, foto chavão, vou fazer um vídeo sobre isso inclusive, que todo mundo faz essa foto, beleza, é bonita, então a gente faz. Na esquerda sem a correção e na direita com a correção, vejam como é bastante diferente a estética da imagem corrigida. E chama a atenção também uma vinheta bastante visível, vamos aproximar a imagem para vocês verem, essa vinheta é uma obstrução física da lente, não é uma vinheta de escurecimento óptico, é uma vinheta de obstrução física. Parece que a lente abrange até algo que seria tipo a borda da própria lente, porque você está sem parasol, sem nada cobrindo a lente, sem nenhuma chance, e aparece essa vinheta sólida nos cantos da imagem. Então isso me faz acreditar que ela na verdade é mais aberta do que 24mm, mas projetada para, com as correções de software, cortar um campo equivalente a uma 24, tirando as distorções, tirando essa pesada vinheta dos cantos. Por isso, se você considerar comprar essa lente, você vai trabalhar com as correções óticas, seja no menu da câmera, seja no software. Você é uma lente dependente dessas correções. Se por um lado as aberrações óticas delas são discretas, as aberrações cromáticas são discretas, a aberração de distorção e de vinhetagem na faixa de 24mm é bastante presente. Por isso, bastante necessária a correção. Nitidez ideal, pontos ideais de nitidez dessa lente. Eu concluí que na faixa de 24mm até 50mm, f11 é um ponto de abertura muito ideal para ela atingir o ápice de nitidez dela. Quando a gente está indo para a teleobjetiva, ela começa a desempenhar melhor mais perto de f13 e f16. Como a abertura dela máxima vai fechando, é 4 em 24mm, mas é 6.3 em 240,
o ápice de nitidez dela talvez tenha que ir acompanhando isso. Então, em tele, eu cheguei à conclusão que às vezes f16 está gerando o melhor resultado. Já em grande angular, f11 gera o melhor resultado com esta lente. Por fim, vale dizer que o melhor desempenho óptico dela está na faixa entre 35 e 120, 135 milímetros. Nessa faixa, que seria o miolo dela, ela desempenha bastante bem. Eu diria que surpreendentemente bem, entre 35 milímetros e 135 milímetros. Mais curto que 35, então 28, 24, a gente começa a entrar nessa super necessidade de correção via software ou via menu de câmera. E na faixa acima de 135 milímetros, o grau de nitidez dela cai a um ponto que você já precisa começar a aplicar nitidez no software também. Você precisa ir lá e mexer nas abinhas lá, barrinhas de nitidez, para ganhar nitidez nessa lente acima de 135 milímetros. Mas o miolo de 35 a 135 é surpreendentemente bom para uma lente com zoom de 10 vezes. Feito a parte de desempenho óptico dela, foco achei bastante rápido e bastante silencioso. O foco SM é tradicionalmente um foco rápido e silencioso. Não tive problemas, só que em 240mm, que ela cai a luminosidade para 6.3, se você já está fotografando à noite, por exemplo, você pode ter alguns momentos em que ela dá uma caçada para achar a informação de foco. Porque se já é 6.3 de abertura num lugar escuro, numa situação de pouca luz, a câmera vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar a informação. Então, se você está usando ela num evento, por exemplo, você vai usar profissionalmente essa lente e fotografar um evento, aí tem momentos em que na ponta teleobjetiva dela você pode enfrentar uma ou outra dificuldade de focalização. Não é uma coisa do outro mundo, seria comum a toda lente de abertura mais limitada ou mais escura como essa. Eu tenho aquele vídeo sobre lentes claras, dá uma olhada lá que você vai entender melhor. Mas em lentes com esse tipo de abertura, você vai ter isso. Agora, de 24, 70 milímetros, você não vai encontrar problemas com isso, porque é o ponto onde ela tem também uma abertura de diafragma maior. A nitidez dela aberta, falando um pouquinho só nisso, a nitidez dela aberta em 4 ou 5.6 é boa. Boa no centro da imagem e ela cai nas bordas da imagem. Então, se você quer uma nitidez de plano inteiro, você já vai começar a fechar aí em direção ao f8, f11, como eu falei. Então vamos para as conclusões, gente. Análise da lente feita. Eu fui um pouco resistente a fazer qualquer review de lente do tipo tudo em um ou super zoom como essas aqui no canal, porque pela minha experiência com lentes profissionais, lentes da série L, quando você pega uma lente dessa, você vai encontrar muito mais defeito, porque se você está acostumado com série L, quando você pega isso aqui, você fala, nossa, mas que distorção estranha, ou que falta de nitidez. Então, um pouco de percepção de falta de nitidez é pela referência com lentes melhores. Na parte de nitidez, eu acho que o tanto que ela entrega é suficiente para o que se espera de uma lente como essa, e também é ajustável via software. Então você pode melhorar a nitidez na conversão do arquivo RAW e tudo bem. Na parte de aberração cromática, você também pode corrigir via software e melhorar. E na parte de distorções, os perfis de correção de lente também são bastante eficientes. Então o tipo de defeito que essa lente carrega é suficientemente contornável para a maioria dos usos que não sejam usos de altíssimo desempenho. Se você é fotógrafo profissional de altíssimo desempenho, você usa objetivas da série L e não se discute. Agora, se você é estudante, se você quer uma lente para viagens, se você quer um equipamento de backup para ter na sua mala para o caso de problemas com o seu equipamento principal, que são os públicos que eu falei no começo, aí essa lente começa a ser interessante porque você sabe que com boa técnica e com ajustes aceitáveis de software, você tem boa qualidade aqui. Mas de partida, se você entra para uma lente dessa esperando altíssima qualidade como você encontraria na série L, aí fatalmente você vai ficar decepcionado, porque é como uma lente de kit.
Eu diria que essa é a melhor lente de kit que alguém pode ter. Então você comprou lá uma EOS R ou uma RP, isso aqui é uma excelente lente de kit, porque ela entrega tudo numa lente só. É versátil, é prático, é divertido de usar isso aqui em campo, porque você enquadra um monte de coisas, tem zoom para tudo. Você não perde foto quando você tem uma lente dessas. Qualquer coisa que você olhou, tá longe, ela tem teleobjetiva. A paisagem é ampla, você tem grande angular. Então é na versatilidade que estão os pontos de força de uma lente dessa. E além disso, ela é bem construída, bem feita, foca rápido, tem um IS eficiente. Então, de forma geral, é um bom produto, desde que você saiba o que você está esperando deste produto. Se você comprá-la, esteja ciente que ela é uma lente dependente de correções óticas, seja pelo menu da câmera ou seja pelo software de conversão do seu arquivo RAW, por exemplo. Tá joia, minha gente? Queria mais uma vez agradecer ao César, que emprestou gentilmente essa lente para o review. Gostei de ter usado, gostei de ter testado, abriu uma possibilidade de experimentar um tipo de produto que há um bom tempo eu não usava, que é uma lente tudo em um. E eu curti essa experiência de sair com uma lente só, não ter que carregar muita coisa. Eu não usaria ela nos meus trabalhos de dia a dia profissional, mas como lente para viagens e para hobby, ou seja, o meu lado fotógrafo por hobby, entusiasta, seria sim uma lente que eu consideraria comprar. Não esqueci nada no meu review. Tem um extra aqui, uma estranheza. Quando essa lente está colocada na câmera, eu gosto de fazer longas exposições usando múltiplas exposições, que é aquele empilhamento de foto que várias câmeras da Canon permitem que você faça um empilhamento de até 9 cliques, 9 fotos. Quando você põe essa lente na câmera, o menu de múltiplas exposições some, ele apaga, ele deixa de existir. A câmera se torna incapaz de fazer múltiplas exposições com esta lente. E isso acontece também com a RF-24-105, que não é da série L. Por quê? Não faço a menor ideia, eu deixo aberta a pergunta para os meus amigos da Canon. Eu atualizei firmware da lente, atualizei firmware de câmera antes dos testes. Então, com a última versão de firmware de tudo que tem para imaginar para usar essa lente nas câmeras que eu tenho, ainda assim, ela impede que a câmera acesse o menu de múltiplas exposições. Se você não faz múltiplas exposições, isso não é impeditivo para você, mas fique ciente que tem essa estranheza que eu notei enquanto testava a lente. Tá bom, minha gente? Voltem sempre aqui no canal, considere ser apoiador deste espaço na internet, seja membro, clica no botão seja membro ou junte-se ao Apoia-se. Também considere comprar os meus cursos, curso de composição e fotografia, curso de fotografia em preto e branco, curso de fotometria. Dá uma olhada no meu site que tem toda a informação lá. Me segue no Instagram, no Twitter, outras redes sociais. É só colocar meu nome em qualquer rede social que você me encontra. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.